Eu vi meu genro dar 3 tapas no rosto da minha filha, bem na minha frente. Mas o que me gelou por completo foi ouvir aplausos. A mãe dele estava aplaudindo e sorrindo, dizendo que era assim que minha filha aprenderia a ser uma boa esposa. Naquele momento, eu soube. Eles tinham acabado de despertar o pior inimigo que poderiam ter. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Carmen Alves. Tenho 54 anos e trabalho como investigadora particular há quase 30 anos. Passei 3 décadas da minha vida rastreando pessoas, descobrindo segredos, desvendando mentiras. Achei que já tinha visto de tudo nessa profissão: traições, crimes, fraudes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela noite de sábado quando fui jantar na casa da minha filha. Era 15 de abril. Lembro da data porque era o aniversário de casamento dela. 3 anos casada com Diego. Minha única filha, Júlia, 29 anos, formada em arquitetura, dona de um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ou pelo menos costumava iluminar. Nos últimos meses, esse sorriso tinha desaparecido. Cheguei às 8 da noite no apartamento deles, um lugar bonito na zona sul da cidade. Júlia abriu a porta usando uma blusa de mangas compridas mesmo no calor de abril. Seu cabelo estava diferente, mais curto, cobrindo parte do rosto. Quando me abraçou, senti seu corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. "Mãe, que bom que você veio." Ela sussurrou no meu ouvido. Havia algo na voz dela, uma fragilidade que eu nunca tinha ouvido antes. Minha filha sempre foi forte, decidida, corajosa. Mas naquela noite, ela parecia uma criança assustada. Diego estava na sala com a mãe dele, Leonor. Aquela mulher sempre me deu calafrios. 60 e poucos anos, viúva há uma década, com aquele jeito doce demais que escondia algo podre por baixo. Ela sorriu quando me viu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Carmen, querida, finalmente." "Sente-se, sente-se." Júlia preparou um jantar maravilhoso para celebrar. Meu filho tem tanta sorte de ter uma esposa tão dedicada. A palavra dedicada soou como um insulto na boca dela. Como se Júlia fosse uma empregada que precisava provar seu valor constantemente. Sentamos à mesa. Diego na cabeceira, é claro. Leonor à direita dele. Júlia e eu do outro lado. A mesa estava impecável. Toalha branca, velas, taças de cristal. Júlia tinha passado horas preparando aquilo. Eu sabia. Podia ver o cansaço nos olhos dela. O jantar começou em silêncio constrangedor. Leonor tagarelava sem parar sobre as amigas do clube, sobre como era maravilhoso ter o filho morando tão perto, agora que ela tinha se mudado para o mesmo bairro. 6 meses atrás, ela comprou um apartamento a 3 quadras dali. 3 quadras. Perto demais. Observei Júlia servir a comida com mãos trêmulas. Observei Diego nem sequer agradecer. Observei Leonor criticar sutilmente cada prato. "O molho está um pouco ácido, não acha, filho?" No meu tempo, as esposas provavam tudo antes de servir. Minha filha se encolhia a cada comentário. Eu queria dizer algo, mas me contive. Talvez estivesse exagerando. Talvez fossem apenas os modos antiquados de Leonor. Então aconteceu. Júlia estava enchendo o copo de Diego com água quando sua mão tremeu levemente. Uma gota, apenas uma gota minúscula, caiu na toalha branca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego colocou o garfo no prato lentamente. O som do metal contra a porcelana ecoou pela sala. Ele olhou para Júlia com uma expressão que nunca vou esquecer. Frieza absoluta. "Você viu o que fez?" Ele disse com aquela voz perigosamente calma. Júlia abriu a boca para se desculpar, mas não teve tempo. O que aconteceu nos próximos segundos mudou tudo. Diego se levantou e deu um tapa no rosto de Júlia. Não foi um tapa qualquer. Foi brutal. O som ecoou pela sala. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, veio o segundo. Depois o terceiro.
minha filha caiu da cadeira. Bateu no chão de mármore com um baque surdo. Sangue escorria do canto da boca dela. Ela ficou ali, encolhida, tremendo, e então ouvi. Palmas. Leonor estava aplaudindo. Muito bem, filho, ela disse com um sorriso satisfeito. É assim que ela aprende a se comportar. Uma esposa desastrada precisa de correção. Eu tive que educar seu pai da mesma forma, Deus o tenha. É para o bem dela. Meu sangue gelou. Não de medo, de uma fúria tão profunda que por 30 segundos eu não consegui me mexer. Mas aqueles 30 segundos não foram de paralisia. Foram de cálculo. Sou investigadora há 3 décadas. Trabalho com provas, com evidências, com estratégia. E naqueles 30 segundos, minha mente processou tudo com uma clareza assustadora. O poder do controle, a violência normalizada, a família cúmplice. Mas também vi os detalhes. O copo com condensação, a mancha minúscula na toalha, a reação desproporcional de Diego. Não era a primeira vez. Vi as marcas antigas no pulso de Júlia quando a manga subiu ao cair. Vi o jeito como ela se encolheu, como se esperasse os golpes. Vi a cumplicidade de Leonor, a alegria doentia nos olhos dela. E tomei minha decisão. Levantei da cadeira devagar, em silêncio. Peguei meu celular na bolsa. Minhas mãos não tremeram nem uma vez. Disquei um número que estava nos meus contatos favoritos há 25 anos. Delegado Santos. Eu disse com uma voz tão fria que até eu mesma me surpreendi. Aqui é Carmen Alves. Preciso de uma viatura urgente no apartamento 1502, Rua das Acácias, 847. Violência doméstica em andamento com testemunha ocular. Vou ativar a gravação agora. E ativei. Coloquei o celular no viva voz sobre a mesa com o gravador ligado. Olhei diretamente nos olhos de Diego. Repita o que você acabou de fazer, eu disse. Repita o que sua mãe acabou de dizer. Por favor, tenho a noite inteira. O rosto de Diego mudou de vermelho arrogante para branco fantasmagórico em 3 segundos. Ele olhou para o celular na mesa como se fosse uma cobra venenosa. Você não pode fazer isso, ele gaguejou. Não posso? Repeti calmamente. Sou investigadora particular com licença ativa há 29 anos. Tenho contato direto com a Delegacia de Crimes contra a Mulher. Você acabou de espancar minha filha na minha frente, com sua mãe aplaudindo e justificando a violência. Isso a torna cúmplice legal. Quer tentar me impedir? Diego deu um passo na minha direção. Levantei a mão. Se você me tocar, serão mais 3 crimes. Ameaça, agressão à testemunha e obstrução de justiça. Continue. Adoro quando criminosos aumentam a própria pena. Fui até Júlia, que ainda estava no chão, tremendo. Ajudei-a a levantar com cuidado, checando se havia algo quebrado. O lábio dela sangrava. O rosto já começava a inchar. Mas ela estava consciente. Mãe, ela sussurrou. Silêncio, filha. Agora eu cuido de tudo. Leonor finalmente perdeu aquele sorriso irritante. Ela se levantou da cadeira, tentando manter a compostura. Isso é um assunto de família, disse com a voz trêmula. A senhora não tem esse direito. A senhora está se intrometendo em... Eu tenho todos os direitos do mundo, cortei. Sou testemunha ocular de um crime previsto no artigo 129 do Código Penal, com agravante de violência doméstica. 3 anos de prisão, no mínimo. E a senhora, como cúmplice ativa que justificou e celebrou a agressão, pode pegar até 2 anos. Quer continuar falando de direitos? Naquele momento, ouvimos as sirenas. Eu tinha dito 20 minutos ao delegado, mas ele me conhecia há 2 décadas. Quando Carmen Alves ligava, era porque a situação era séria. Ele mandou a viatura mais próxima. Chegaram em 12 minutos. 3 policiais subiram. O delegado Santos entrou primeiro, aquela presença imponente que eu respeitava profundamente. Tínhamos trabalhado juntos em dezenas de casos ao longo dos anos. Ele sabia que eu não brincava em serviço. Investigadora Alves, ele me cumprimentou formalmente. Então viu Júlia com o rosto marcado, ainda segurando um pano com gelo que eu tinha dado a ela, e sua expressão endureceu. Flagrante,
Eu disse simplesmente. 3 agressões, testemunha direta, gravação no meu celular, cúmplice presente. O delegado assentiu e se virou para Diego. Senhor, o senhor tem direito a permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra o senhor. Diego foi algemado. Leonor também. Ela começou a gritar que aquilo era um absurdo, que conhecia gente importante, que íamos nos arrepender. Os policiais a ignoraram e a levaram para a viatura. Antes de sair, Diego olhou para mim com um ódio que jamais vou esquecer. Isso não vai ficar assim, ele disse. Minha família tem contatos, advogados caros. Vamos reverter isso. Seus contatos não valem nada quando há provas concretas e testemunhas, respondi friamente. E se você tentar intimidar minha filha ou chegar perto dela de novo, eu pessoalmente vou garantir que cada dia da sua pena seja cumprido integralmente, sem redução, sem progressão, sem nada. Levaram os 2. Quando a porta se fechou, finalmente abracei minha filha de verdade. Ela desabou nos meus braços, chorando como não chorava desde criança. Chorou por horas, liberando anos de silêncio, de medo, de dor acumulada. Por que você nunca me contou? Perguntei quando ela finalmente conseguiu falar. Porque eu tinha vergonha, mãe. Ela soluçou. Você sempre foi tão forte, tão competente. Você resolve casos impossíveis. Como eu ia te contar que me casei com um homem assim? Como ia admitir que me tornei vítima do tipo de situação que você investiga? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Isso acaba hoje. Agora. E assim foi. Mas essa história estava apenas começando. Porque o que Diego e Leonor não sabiam era que eles tinham mexido com a pessoa errada. Eu não era apenas uma mãe defendendo a filha. Eu era uma investigadora profissional com 3 décadas de experiência em descobrir segredos. E eu ia descobrir todos os deles. Naquela noite, Júlia ficou comigo no meu apartamento. Não quis que ela voltasse para aquele lugar. Dei a ela o quarto de hóspedes. Preparei chá de camomila como fazia quando ela era pequena e fiquei sentada na cama dela até adormecer. Quando finalmente saí do quarto, eram 2 da manhã. Fui para o meu escritório em casa e abri meu laptop. Tinha trabalho a fazer. Comecei a investigar Diego Montenegro. Engenheiro civil, 33 anos, trabalhava numa construtora grande. Família tradicional, como Leonor tanto gostava de repetir. Mas eu sabia que famílias tradicionais podiam esconder os piores segredos. Busquei registros públicos primeiro. Diego tinha um histórico limpo. Nenhuma denúncia anterior, nenhum processo. Mas isso não significava nada. Violência doméstica raramente deixa rastro oficial até que seja tarde demais. Então procurei por Leonor Montenegro, viúva há 10 anos. O marido, Roberto Montenegro, tinha morrido em circunstâncias que sempre me pareceram estranhas. Uma queda fatal da escada de casa. A investigação foi encerrada rapidamente. Acidente doméstico. Mas eu tinha aprendido algo em 30 anos de profissão. Acidentes convenientes geralmente não são acidentes. Acessei meus contatos. Tenho fontes em quase todos os departamentos da cidade. Antigas colegas, policiais aposentados, funcionários do fórum. Mandei mensagens discretas para 3 pessoas diferentes, pedindo informações sobre a morte de Roberto Montenegro. Enquanto esperava respostas, pesquisei mais sobre a família. Descobri que o irmão de Roberto, Carlos Montenegro, era desembargador. O filho dele, primo de Diego, trabalhava na promotoria. Ah, então era assim. Família com influência, com poder para abafar problemas. Mas eu também tinha influência. Diferente da deles, construída com trabalho honesto e casos resolvidos. Às 4 da manhã, recebi a primeira resposta. Era de uma ex-colega da Polícia Técnica, aposentada há 5 anos. Carmen, sobre aquele caso que você mencionou. Roberto Montenegro. Eu estava na equipe que fez a perícia. Sempre achei estranho. O padrão das lesões não batia com uma queda simples. Parecia que ele tinha sido empurrado, não que tivesse escorregado. Mas o laudo foi revisado pelo legista-chefe e mudado para acidente. Nunca entendi por quê. Interessante. Muito interessante.
A segunda resposta veio às 6 da manhã, de um investigador aposentado que tinha trabalhado no caso. Lembro desse caso. Foi engavetado rápido demais. Havia um vizinho que queria depor, dizia que ouvia gritos naquela casa toda semana. Mas o depoimento dele nunca foi oficializado. Alguém de cima mandou encerrar o caso. Padrão clássico de acobertamento. Quando Júlia acordou, já eram 9 da manhã. Ela veio para a cozinha com os olhos inchados, o lábio ainda roxo. Preparei café forte e pão francês com manteiga, como ela gostava quando era adolescente. Dormiu bem? Perguntei. Melhor do que durmo há meses, ela admitiu baixinho. Mãe, o que vai acontecer agora? Agora vamos à delegacia registrar queixa formal. Depois vamos ao IML fazer exame de corpo de delito. E então vamos processar Diego e Leonor por tudo que a lei permite. Mas, mãe, a família dele tem dinheiro, advogados caros. Olhei nos olhos da minha filha. E eu tenho 30 anos de experiência destrinchando mentiras. Confie em mim. Fomos à delegacia às 10 horas. O delegado Santos estava nos esperando. Ele tinha aquela expressão séria que eu conhecia bem. Júlia, vou precisar que você conte tudo desde o início. Cada incidente. Não tenha vergonha de nenhum detalhe. Tudo importa. E ela contou. Contou que nos primeiros meses de casamento, Diego era perfeito. Atencioso, romântico, gentil. Mas depois de 6 meses, começaram as críticas sutis. As roupas dela eram provocantes demais. Os amigos dela eram má influência. O trabalho dela tomava tempo demais do casamento. Ele foi me isolando aos poucos, Júlia disse com a voz embargada. Primeiro sugeriu que eu não fosse mais às sextas com as amigas, porque aquela deveria ser nossa noite. Depois, disse que meu chefe olhava para mim de forma estranha, que eu deveria procurar outro emprego. E eu fui cedendo, porque achei que era amor que ele se importava. O delegado anotava tudo. Eu segurava a mão de Júlia, deixando que ela desabafasse. O primeiro empurrão foi há 1 ano, ela continuou. Eu tinha esquecido de comprar cerveja que ele tinha pedido. Ele me empurrou contra a parede. Não foi forte o suficiente para machucar, mas foi o suficiente para me assustar. Ele chorou depois, pediu desculpas 1000 vezes, disse que estava estressado com o trabalho. Clássico. O ciclo da violência. Tensão, explosão, lua de mel. E Leonor? Perguntou o delegado. Quando ela se envolveu? Leonor sempre esteve envolvida, Júlia respondeu amargamente. Desde o namoro. Ela sempre fazia comentários sobre como eu deveria me comportar, como deveria me vestir, como deveria cuidar do apartamento. No começo achei que era só uma sogra chata, mas depois... Depois o quê? Depois eu entendi que ela estava treinando Diego, ensinando ele a me controlar. Ela contava histórias do casamento dela, de como educou o marido, de como uma esposa precisa saber seu lugar. E Diego absorvia tudo. Senti náusea. Leonor tinha criado um monstro à sua própria imagem. E ontem à noite não foi a primeira vez que ele te bateu, foi? Perguntei suavemente. Júlia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Há 3 meses ele me deu um soco no estômago porque o jantar estava frio. Eu não consegui respirar por alguns minutos. Achei que fosse desmaiar. E Leonor estava lá. Ela me deu gelo e disse: da próxima vez, providencie para esquentar a comida antes de servir. Como se fosse normal. 3 horas depois, saímos da delegacia com o boletim de ocorrência registrado. Fomos direto ao IML. O médico legista documentou tudo: o corte no lábio, o hematoma na bochecha, as marcas antigas no pulso e no braço que Júlia tinha escondido com maquiagem por meses. Essas marcas mais antigas são consistentes com agressões anteriores, ele disse, escrevendo no laudo. Vou incluir tudo no relatório. Quando voltamos para casa, Júlia estava exausta, física e emocionalmente. Preparei almoço leve e a deixei descansar. Enquanto isso, voltei ao meu escritório. As investigações estavam avançando, mas 2 contatos tinham me respondido com informações sobre Roberto Montenegro. Um deles tinha conseguido uma cópia não oficial do laudo pericial original, antes de ser alterado.
E lá estava. Lesões inconsistentes com queda acidental. Sugestão de investigação aprofundada. Alguém tinha mandado mudar aquele laudo. Alguém com poder. Passei a tarde fazendo ligações discretas, acionando favores, conversando com fontes. Descobri que o legista-chefe que havia alterado o laudo tinha se aposentado logo depois daquele caso. Aposentadoria precoce e generosa. Suspeito. Descobri também que Carlos Montenegro, o irmão de Roberto e desembargador, tinha uma reputação questionável. Havia rumores de que ele usava sua posição para proteger membros da família. Nada provado oficialmente, mas os rumores eram consistentes. Às 5 da tarde, recebi uma ligação. Era o advogado de Diego. Senhora Alves, sou o Dr. Marcelo Ferreira, representante legal de Diego Montenegro. Gostaria de conversar sobre uma possível conciliação. Não há nada para conciliar, respondi secamente. A senhora não entende. Meu cliente vem de uma família respeitável. Um processo público seria prejudicial para todos os envolvidos, incluindo sua filha. Estamos dispostos a oferecer uma compensação financeira generosa em troca da retirada das acusações. Me deixe ver se entendi. Vocês querem comprar o silêncio da minha filha? Não é assim que... É exatamente assim. E a resposta é não. Diego vai responder legalmente pelo que fez. Senhora Alves, preciso alertá-la que a família Montenegro tem recursos consideráveis. Poderíamos tornar isso muito difícil para vocês. É uma ameaça? Silêncio do outro lado. Pode gravar como ameaça se quiser, ele disse finalmente. Estou apenas sendo realista. O tio de Diego é desembargador. O primo é promotor. Vocês estão se metendo em algo maior do que imaginam. Doutor Ferreira, passei 30 anos da minha vida investigando gente que achava que estava acima da lei. Gente rica, poderosa, conectada. Sabe quantos deles estão livres hoje? Nenhum. Porque eu não desisto. E não vou começar agora que é minha própria filha. Desliguei. 2 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Carmen Alves? Era uma voz feminina, mais velha, educada. Quem está falando? Meu nome é Teresa, Teresa Cardoso. Você não me conhece, mas eu conheci Roberto Montenegro. Eu era a empregada da família há 15 anos. Meu coração acelerou. Continue. Vi a notícia sobre a prisão de Diego e Leonor, e pensei que talvez fosse hora de alguém contar a verdade sobre o que aconteceu naquela casa. Que verdade? A verdade sobre a morte de Roberto, sobre o que Leonor realmente fez. Marquei de encontrar Teresa num café discreto no centro da cidade. Fui sozinha, não quis levar Júlia. Ela precisava descansar, se recuperar. E eu precisava descobrir até onde ia a podridão daquela família. Teresa chegou pontualmente às 7 da noite. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Ela pediu chá e ficou mexendo na xícara nervosamente antes de começar a falar. Eu trabalhei na casa dos Montenegro por 10 anos, ela começou. Desde que Diego era adolescente até 1 ano depois da morte de Roberto. Depois não aguentei mais e saí. O que você viu, Teresa? Ela respirou fundo. Roberto era um bom homem. Gentil, educado comigo e com todo mundo. Mas ele tinha medo da própria esposa. Eu via nos olhos dele. Leonor controlava tudo naquela casa. O dinheiro, as decisões, as amizades. Roberto não podia sair sem avisar onde ia, com quem, que horas voltava. E se ele desobedecesse? Ela gritava, quebrava coisas. Uma vez atirou um prato nele, acertou a cabeça. Ele sangrou muito. Eu tive que levar ele no banheiro para limpar enquanto ela ria na sala. Senti um frio na espinha. E Diego via tudo isso? Diego cresceu vendo. Leonor dizia para o menino que aquele era o jeito certo de um casamento funcionar. Que o homem que não é firme não é respeitado. Que a mulher precisa saber mandar. Ela inverteu tudo, entende? Ensinou para o filho que violência era normal, que controle era amor. Teresa tomou um gole do chá com mãos trêmulas. Na noite que Roberto morreu, ela continuou. Eu estava lá. Era meu dia de folga, mas tinha esquecido minha carteira
e voltei para pegar. Quando cheguei, ouvi gritos. Roberto e Leonor estavam brigando no andar de cima. Ele dizia que queria o divórcio, que não aguentava mais viver assim, que ia procurar um advogado. E o que Leonor disse? Ela riu. Aquela risada fria que me dava arrepios. Disse que ele nunca ia sair daquela casa, que ela se certificaria disso. E então ouvi um barulho alto, como se alguém tivesse empurrado alguém. Depois o som de algo caindo pela escada. Você viu? Não. Eu estava embaixo ainda. Quando subi correndo, Roberto estava caído no pé da escada. Leonor estava no topo, olhando para baixo. E sabe o que ela disse? Que pena, ele caiu. Mas não havia pena na voz dela. Havia satisfação. Por que você nunca contou isso na época? Teresa baixou os olhos. Porque eu estava com medo. Leonor me procurou no dia seguinte e disse que, se eu contasse alguma coisa diferente do que ela tinha falado para a polícia, ela se certificaria de que eu nunca mais trabalhasse em lugar nenhum. Disse que a família dela tinha contatos, poder, que eu era apenas uma empregada e ninguém acreditaria em mim. E ela tinha razão. Eu era pobre, sem família, sem recursos. Quem acreditaria na minha palavra contra a dela? Mas você está contando agora. Porque não aguento mais carregar esse peso. Porque Roberto era um bom homem que morreu nas mãos de uma mulher má. E porque agora vejo Diego fazendo a mesma coisa com sua filha. O ciclo continua. E alguém precisa parar isso. Peguei meu gravador do bolso. Teresa, você estaria disposta a repetir tudo isso oficialmente? Num depoimento gravado que possa ser usado em investigação? Ela hesitou apenas um segundo. Sim, cansei de ter medo. Passamos as próximas 2 horas no meu escritório gravando o depoimento completo de Teresa. Cada detalhe, cada lembrança. Ela assinou um termo confirmando a veracidade de tudo. No dia seguinte, levei o depoimento direto para o delegado Santos. Ele ouviu a gravação inteira com expressão cada vez mais séria. Isso muda tudo, ele disse quando terminou. Vou encaminhar para o Ministério Público. Eles vão ter que reabrir a investigação da morte de Roberto Montenegro. E quanto tempo isso vai levar? Difícil dizer. A família vai lutar. Vão usar todos os recursos disponíveis, mas com esse depoimento temos base para a investigação completa. Enquanto isso, a audiência de custódia de Diego aconteceu. O juiz manteve a prisão preventiva dele, apesar dos advogados caros argumentarem que ele não oferecia perigo. As provas eram claras demais, o flagrante irrefutável demais. Leonor foi solta com tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximar de Júlia. Quando ela saiu da delegacia, deu de cara comigo na porta. Você vai se arrepender, ela sibilou. Minha família não vai deixar isso barato. Sua família vai ter problemas maiores em breve, respondi calmamente. A morte do seu marido vai ser reinvestigada. E eu vou me certificar pessoalmente de que cada podre segredo dessa família venha à tona. Ela empalideceu. Você não pode provar nada. Ainda não, mas vou provar. É o que eu faço, Leonor. Eu desenterro verdades. Nos dias seguintes, comecei a investigar mais profundamente. Usei meus contatos para acessar registros bancários, legalmente através de ordem judicial. Descobri que logo após a morte de Roberto, Leonor havia movimentado quantias suspeitas. Pagamentos para o legista-chefe que mudou o laudo. Transferências para contas offshore. Descobri também que Diego tinha histórico de agressividade na faculdade. 2 ex-namoradas tinham registrado queixas na universidade, mas os casos foram abafados. Adivinha por quem? Carlos Montenegro, usando sua influência como desembargador para proteger o sobrinho. Cada descoberta era uma peça do quebra-cabeça. E o quadro que emergia era aterrador. Uma família inteira construída sobre violência, controle e impunidade. Mas eles tinham subestimado uma coisa. Eu não era uma vítima assustada. Eu era uma profissional com 3 décadas de experiência em destruir impérios construídos sobre mentiras. 2 semanas depois da prisão, Júlia começou a terapia. Eu a levei numa psicóloga especializada em trauma e violência doméstica. Foi difícil no começo. Júlia tinha vergonha,
sentia culpa, se questionava constantemente. Eu me sinto estúpida, mãe, ela me disse uma noite. Como não percebi? Como deixei acontecer? Porque você foi manipulada por alguém que sabia exatamente o que fazer. Diego aprendeu com Leonor. Ela tinha décadas de prática em controlar, em destruir aos poucos. Não é sua culpa. Mas a recuperação de Júlia era só uma parte do que estava acontecendo. A outra parte era a guerra que a família Montenegro tinha declarado contra nós. Começou com o blog. Um site anônimo chamado Justiça para Diego apareceu do nada. O texto pintava Diego como vítima de uma conspiração, descrevia Júlia como manipuladora e me retratava como uma mãe superprotetora que tinha forjado provas. Havia fotos fora de contexto, depoimentos de testemunhas anônimas, insinuações sobre minha reputação profissional. O blog foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Mãe, isso é horrível, Júlia me mostrou no celular. As pessoas estão acreditando. Deixa que acreditem por enquanto. A verdade sempre alcança a mentira. Pode demorar, mas alcança. Depois veio a denúncia anônima. Alguém reportou a ordem dos investigadores particulares, alegando que eu tinha agido de forma antiética ao investigar o caso da minha própria filha, que eu tinha usado minha posição para pressionar autoridades. Recebi a notificação para uma audiência disciplinar. Minha licença poderia ser suspensa. Estão tentando te tirar do jogo, o delegado Santos me disse quando lhe contei. Se você perder sua licença, perde credibilidade. As investigações que você está fazendo perdem peso. Não vão conseguir. Meu histórico fala por si. 29 anos sem uma única reclamação. Mas por dentro eu estava preocupada. Não por mim, mas por Júlia. O que seria dela se eu perdesse minha licença? Se não pudesse mais protegê-la legalmente? A audiência estava marcada para dali a 1 mês. Enquanto isso, continuei investigando. Encontrei mais 3 ex-funcionárias da família Montenegro dispostas a falar. Todas com histórias parecidas. Leonor controlando tudo, Roberto vivendo com medo, Diego crescendo naquele ambiente tóxico. Uma delas, uma antiga babá de Diego, me contou algo que me gelou o sangue. Quando Diego tinha uns 12 anos, ela disse, ele tinha um cachorrinho. Um vira-lata que ele tinha encontrado na rua e implorado para ficar. Leonor deixou, mas com uma condição. Ele tinha que cuidar sozinho. Um dia, Diego esqueceu de dar comida para o cachorro. Leonor pegou o animal e o abandonou longe de casa. Quando Diego chorou, ela disse, você precisa aprender que suas falhas têm consequências. E as consequências são sempre dolorosas. O menino tinha 12 anos e ela o ensinou que amor condicional e punição cruel eram normais. Diego tinha sido vítima antes de ser agressor. Isso não desculpava o que ele fez, mas explicava. Com todas essas informações, o Ministério Público finalmente decidiu reabrir oficialmente a investigação sobre a morte de Roberto Montenegro. Foi manchete nos jornais. Morte de empresário há 10 anos será reinvestigada após novos depoimentos. A família Montenegro contra-atacou imediatamente. Carlos Montenegro deu entrevista dizendo que era uma caça às bruxas, que meu cunhado era um homem íntegro que morreu tragicamente. O primo promotor se afastou do caso por conflito de interesses, mas não antes de tentar influenciar colegas. Leonor contratou os melhores advogados criminalistas do estado. Eles começaram a desacreditar cada testemunha, cada prova, cada documento. Foi uma guerra total. E no meio de tudo isso, Júlia tentava se manter inteira. Ela tinha começado o processo de divórcio. Diego, da cadeia, se recusava a assinar os papéis. Ele mandava cartas para ela, dizendo que a amava, que ia mudar, que aquilo tudo era um mal-entendido. Ele realmente acredita nisso. Júlia me mostrou uma das cartas. Ele acha que amor é isso, que bater e depois pedir desculpas é normal. Porque foi assim que criaram ele. Leonor batia em Roberto e depois fingia que nada tinha acontecido. Diego achou que casamento era assim. Uma tarde, Júlia recebeu uma ligação. Era de uma mulher que dizia ser ex-namorada de Diego da época da faculdade.
Meu nome é Patrícia, ela disse quando Júlia colocou no viva voz. Vi as notícias sobre o que aconteceu. Eu precisava ligar porque a mesma coisa aconteceu comigo há 10 anos. Ela contou que namorou Diego por 2 anos na faculdade. No começo, ele era perfeito, mas aos poucos começou a controlar, a isolar, a agredir. Registrei queixa na universidade, Patrícia disse, mas a família dele abafou tudo. Ofereceram dinheiro para eu mudar de faculdade e ficar quieta. Eu era pobre, precisava do dinheiro para terminar o curso. Aceitei, mas carreguei essa culpa por anos. Se eu tivesse insistido na época, talvez você não tivesse passado por isso. Não é sua culpa, Júlia disse com lágrimas nos olhos. Eles são poderosos. Eles sabem como calar as pessoas. Mas agora eu quero ajudar. Guardei tudo, fotos dos hematomas, cópia da queixa, e-mails que Diego me mandou, tudo. Se precisarem para o processo, eu testemunho. Aquilo mudou o jogo. De repente, não era mais só minha filha. Era um padrão. Diego tinha feito aquilo antes, e a família tinha acobertado antes. O julgamento de Diego foi marcado para 3 meses depois da prisão. Enquanto isso, minha audiência disciplinar aconteceu primeiro. Entrei naquela sala com a cabeça erguida. 3 investigadores experientes formavam o painel. Eles analisaram as acusações, que eu tinha usado minha posição indevidamente, que tinha conflito de interesses, que tinha pressionado autoridades. Minha defesa foi simples e direta. Senhores, sou investigadora há 29 anos. Resolvi 847 casos. Ajudei a prender 312 criminosos. Meu histórico é impecável, mas antes de ser investigadora, sou mãe. E quando vi minha filha sendo espancada na minha frente, agi como qualquer pessoa deveria agir. Chamei a polícia. Não usei influência indevida. Usei o telefone, como qualquer cidadão pode fazer. As provas foram coletadas legalmente. O flagrante foi legítimo. E se proteger minha filha é motivo para perder minha licença, então que seja, mas que fique registrado que vocês estão punindo alguém por fazer a coisa certa. O painel deliberou por 2 horas. Quando voltaram, o investigador-chefe falou: Senhora Alves, analisamos cuidadosamente este caso. Não encontramos nenhuma violação ética em suas ações. A senhora agiu como testemunha de um crime, não como investigadora. Sua licença permanece ativa. Caso encerrado. Saí de lá com a sensação de vitória. Pequena, mas importante. O julgamento de Diego foi mais complexo. A defesa tentou de tudo. Alegou transtorno mental temporário, disse que Júlia o tinha provocado, trouxe testemunhas que juraram que minha filha era problemática. Mas tínhamos o flagrante. Tínhamos meu depoimento como testemunha. Tínhamos o laudo do IML. Tínhamos a gravação. E agora tínhamos Patrícia, mostrando que não era a primeira vez. Júlia teve que depor. Foi a coisa mais difícil que ela já fez. Teve que contar tudo na frente de estranhos, reviver cada momento de dor. Mas ela se manteve firme. Olhou para Diego nos olhos e contou a verdade. O júri deliberou por um dia inteiro. Quando voltaram, o veredicto foi unânime. Culpado. Em todas as acusações. 4 anos de prisão. Ordem de restrição permanente. Diego não demonstrou nenhuma emoção. Só olhou para Júlia com aqueles olhos vazios e disse: Você destruiu minha vida. Não, Júlia respondeu com voz firme. Você destruiu a sua. Eu só sobrevivi. Leonor, sentada na galeria, chorou, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de raiva por ter perdido o controle. A investigação sobre a morte de Roberto estava avançando paralelamente. Com o depoimento de Teresa e das outras funcionárias, com a análise do laudo original, com os registros financeiros suspeitos, o Ministério Público tinha material suficiente para indiciar Leonor. Ela foi formalmente acusada de homicídio doloso. O julgamento dela foi marcado para 6 meses depois. Nesse meio tempo, mais coisas vieram à tona.
um jornalista investigativo que estava acompanhando o caso descobriu que Carlos Montenegro, o desembargador, tinha abafado pelo menos outros 5 casos envolvendo membros da família nos últimos 15 anos. Casos de agressão, fraude, abuso de poder. Isso gerou uma investigação do Conselho Nacional de Justiça. Carlos Montenegro foi afastado do cargo. O primo promotor também enfrentou processo administrativo. A família inteira estava desmoronando, e não por vingança minha. Simplesmente porque finalmente alguém tinha tido coragem de acender a luz. E quando você acende a luz, as baratas fogem. Júlia, aos poucos, foi se recuperando. A terapia estava ajudando. Ela voltou a trabalhar, começou a sair com amigas novamente, começou a sorrir de verdade. "Sabe o que é estranho, mãe?" Ela me disse uma noite. "Eu achava que me sentir culpada, que destruí a vida de Diego, que separei uma família. Mas eu não sinto. Eu me sinto livre. Porque você está livre, filha. Livre de alguém que te machucava. Livre do medo. Livre da violência. E tudo graças a você. Se você não tivesse ligado naquela noite, você teria encontrado outra forma de sair", interrompi. "Mais cedo ou mais tarde. Porque você é forte, Júlia. Sempre foi." O julgamento de Leonor foi o mais esperado. O tribunal ficou lotado. Jornalistas, curiosos, familiares de outras vítimas da família Montenegro. A acusação apresentou todas as provas. O depoimento de Teresa, as fotos antigas das lesões de Roberto, os laudos alterados, os pagamentos suspeitos, tudo. A defesa tentou desacreditar tudo. Disseram que Teresa era uma funcionária ressentida, que os laudos tinham sido alterados por erro administrativo, que os pagamentos eram legítimos. Mas a promotora foi brilhante. Ela conectou todos os pontos. Mostrou o padrão de violência, o controle sobre Roberto, a criação tóxica de Diego, o acobertamento da família. "Senhores jurados", ela disse no argumento final, "não estamos aqui julgando apenas a morte de um homem. Estamos julgando décadas de violência normalizada, de vítimas silenciadas, de poder usado para acobertar crimes. Leonor Montenegro matou o marido e ensinou o filho a repetir o ciclo. Quantas outras vítimas existiriam se não tivéssemos parado isso aqui? O júri levou apenas 6 horas para decidir. Culpada. Homicídio qualificado. 12 anos de prisão. Sem possibilidade de progressão de regime nos primeiros 6 anos. Quando leram a sentença, Leonor finalmente perdeu a compostura. Ela gritou que era injustiça, que sua família tinha sido perseguida, que nós éramos as verdadeiras culpadas. Mas ninguém estava mais ouvindo. 6 meses depois do julgamento, Júlia vendeu o apartamento onde tinha morado com Diego. Ela não queria mais nada daquele lugar, daquelas memórias. Com o dinheiro, ela comprou um apartamento novo, só dela, pequeno, mas cheio de luz. Decoramos juntas, cores vibrantes, plantas em todas as janelas, fotos de momentos felizes nas paredes. "É meu recomeço", ela disse no dia da mudança. "Meu espaço. Ninguém pode tirar isso de mim." Ela também começou a dar palestras. Em universidades, em abrigos para mulheres vítimas de violência, em organizações não governamentais. Contava sua história para ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais, a terem coragem de denunciar. "Se eu puder ajudar uma única pessoa a sair antes que seja tarde demais", ela dizia, "tudo terá valido a pena." Eu continuei meu trabalho como investigadora, mas agora com uma missão adicional. Aceito casos de violência doméstica pro bono. Mulheres que não têm recursos para contratar investigador particular. Eu as ajudo a coletar provas, a se proteger, a reconstruir suas vidas. É minha forma de honrar o que passamos, de transformar dor em propósito. Patrícia, a ex-namorada de Diego que teve coragem de testemunhar, também se tornou ativista. Ela fundou uma ONG que ajuda vítimas universitárias de violência no namoro. Casos que costumam ser abafados por famílias poderosas. "Ninguém mais vai ser silenciada com dinheiro", ela disse na inauguração. "Não se conseguir evitar." Quanto a Diego, ele está cumprindo pena.
Ouvi dizer que está fazendo terapia na prisão, tentando entender o que o tornou quem ele se tornou. Se isso é real ou apenas parte de um plano para reduzir a pena, não sei. E, sinceramente, não me importo mais. Leonor também está presa. Ela sofreu um AVC leve há alguns meses, ficou com sequelas. Precisa de ajuda para coisas básicas. A mulher que controlava tudo agora depende de outros para tudo. Eu não sinto prazer nisso. Não sinto vingança. Só sinto nada. Ela deixou de ter poder sobre nossas vidas. Carlos Montenegro, o desembargador, foi cassado. Nunca mais poderá exercer a função. O primo promotor foi demitido. A família Montenegro, que um dia foi sinônimo de poder e influência, agora é sinônimo de corrupção e violência. E nós, que fomos empurradas, espancadas, ameaçadas, agora caminhamos livres. Hoje faz 2 anos desde aquela noite. 2 anos desde que vi minha filha sangrando no chão enquanto aquela mulher aplaudia. Às vezes ainda tenho pesadelos com aquele momento, com o som dos tapas, com os aplausos, com o sangue no chão. Mas então acordo e lembro. Acabou. Realmente acabou. Júlia está bem. Está namorando alguém novo, um professor de história que a trata com respeito e carinho. Eles vão devagar, sem pressa. Ela está aprendendo a confiar de novo. Ele é tão diferente, mãe, ela me disse outro dia. Ele pede minha opinião. Respeita quando eu digo não. Me incentiva a passar tempo com minhas amigas. É estranho, porque é normal. É assim que deveria sempre ter sido. Eu sei agora, graças a você. Mas não foi só graças a mim. Foi graças a ela também, que teve coragem de continuar. Graças a Teresa, que guardou a verdade por uma década até poder contá-la. Graças a Patrícia, que voltou depois de anos para fazer justiça. Graças a todas as mulheres que se recusaram a continuar caladas. Ontem, Júlia me ligou animada. Mãe, você precisa vir aqui ver uma coisa. Fui até o apartamento dela. Quando entrei, vi o que era. Ela tinha emoldurado uma foto nossa 3. Eu, ela e o pai dela, tirada anos atrás, quando ela ainda era adolescente. Estava guardada numa caixa, ela explicou. Encontrei hoje de manhã e pensei que o papai ficaria orgulhoso de nós, de como sobrevivemos, de como lutamos. Olhei para aquela foto. Meu marido, que morreu quando Júlia tinha 22 anos. Ele não estava aqui para ver o pesadelo que ela viveu, mas também não estava aqui para ver a força dela, a recuperação, a vitória. Ele ficaria muito orgulhoso, concordei. De você, de nós, de tudo. Ficamos ali, abraçadas na frente daquela foto, mãe e filha que passaram pelo inferno e saíram do outro lado. Não inteiras, porque ninguém sai inteiro, mas vivas, fortes, juntas. E isso basta. A vida continua. Júlia trabalha, namora, sonha com o futuro. Eu continuo investigando, ajudando outras mulheres, fazendo minha parte para mudar as coisas. O trauma nunca desaparece completamente. Tem dias que Júlia ainda tem crises de ansiedade. Tem noites que eu ainda acordo pensando: e se eu não tivesse ligado? E se eu tivesse hesitado? Mas então lembro, eu liguei. Eu não hesitei. E minha filha está viva por causa disso. Recentemente, recebi uma mensagem de uma mulher desconhecida. Ela tinha assistido a uma das palestras de Júlia e disse: Sua história me deu coragem para denunciar meu marido. Obrigada por salvar sua filha. Isso me mostrou que é possível sair. Foi quando entendi. A dor pela qual passamos, o pesadelo que vivemos, não foi em vão. Se nossa história pode ajudar uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas a saírem de situações abusivas, então cada lágrima, cada batalha, cada noite sem dormir, valeu a pena. Não estou dizendo que foi fácil. Não estou dizendo que não deixou cicatrizes, mas estou dizendo que é possível sobreviver, é possível reconstruir, é possível ser feliz de novo depois do trauma. Júlia é a prova viva disso. Hoje é domingo. Júlia veio almoçar em casa, como faz todo fim de semana. Ela trouxe o namorado, Ricardo. Preparei lasanha, a comida favorita dela desde criança.
Enquanto eles conversam na sala, fico aqui na cozinha por um momento, só observando. Vejo minha filha rir. Um riso verdadeiro, leve, sem medo. Vejo como ela se inclina para Ricardo sem hesitar, sem se encolher, sem aquela tensão que tinha com Diego. Vejo uma mulher livre e percebo, vingança nunca foi o objetivo, justiça era. E conseguimos, Diego está preso, Leonor está presa. A família Montenegro está destruída, não por nós, mas pelas próprias ações deles. A verdade sempre vence no final. Pode demorar anos, décadas até, mas sempre vence. Mãe! Júlia me chama da sala. Vem aqui, a lasanha pode esperar. Saio da cozinha e vou até eles. Ricardo se levanta educadamente. Senhora Carmen, queria lhe agradecer, ele diz. Agradecer por quê? Por ter criado uma mulher incrível e por ter salvado ela. Júlia me contou tudo, a coragem que a senhora teve naquela noite. Não sei se eu teria. Qualquer mãe teria, respondo. Não, Júlia interrompe. Muitas mães fingem não ver. Muitas escolhem o silêncio porque a verdade dói. Mas você não. Você nunca fingiu não ver. Sento no sofá ao lado dela e pego sua mão. E eu nunca vou. Enquanto eu estiver viva, você sempre terá quem te proteja. Eu sei, mãe, eu sempre soube. Almoçamos juntos, os três. Conversamos sobre trabalho, sobre planos, sobre viagens futuras. Conversamos sobre coisas normais do dia a dia, e essa normalidade, essa leveza, é a maior vitória de todas. Depois do almoço, quando Ricardo vai ao banheiro, Júlia me puxa para o canto. Mãe, eu queria te contar uma coisa. O quê? Ricardo vai me pedir em casamento. Meu coração acelera, mas não de medo desta vez. E o que você vai responder? Vou dizer sim, ela responde com os olhos brilhando. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu sei reconhecer amor verdadeiro. Porque você e o papai me mostraram como é. E porque eu sei que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Abraço minha filha, sentindo as lágrimas virem. Seu pai ficaria tão feliz. Eu sei. Eu sinto ele aqui, com a gente. Sinto que ele está orgulhoso. Quando eles vão embora no final da tarde, fico na janela observando. Vejo Júlia entrar no carro rindo de algo que Ricardo disse. Vejo como ela está relaxada, feliz, livre. E penso em todas as mulheres que não tiveram a mesma sorte. Todas as que ainda estão presas em relacionamentos abusivos, com medo de sair, sem saber que há vida do outro lado. Por isso continuo o meu trabalho. Por isso Júlia dá palestras. Por isso compartilhamos nossa história. Porque se uma única mulher ouvir e reconhecer os sinais, se uma única pessoa tiver coragem de denunciar, se uma única vida for salva, então tudo terá valido a pena. A violência doméstica não escolhe classe social, raça, religião. Pode acontecer em qualquer família, em qualquer lugar. Aquela ideia de que só acontece com pessoas pobres ou sem educação é mentira. A família Montenegro tinha dinheiro, poder, educação. E mesmo assim, era podre por dentro. O que salva não é dinheiro, é coragem. Coragem para ver a verdade. Coragem para agir. Coragem para não aceitar que violência seja normal. Foi a coragem de Júlia que a salvou no final. Não eu. Eu só abri a porta. Ela que teve força para atravessar. Hoje, enquanto o sol se põe e eu me sento aqui no meu escritório escrevendo tudo isso, penso, valeu a pena. Cada batalha, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Valeu a pena porque minha filha está viva, está feliz, está livre. E se você está lendo isso e reconhece sua história na minha, quero que saiba. Você não está sozinha. Há saída. Pode não parecer agora, quando você está no meio da tempestade, mas há. Você merece amor que não machuca. Você merece respeito incondicional. Você merece viver sem medo. E quando você estiver pronta, quando disser basta, haverá pessoas para te ajudar. Delegacias especializadas, abrigos, advogados, terapeutas, organizações. E mães como eu,
que passaram por isso e sabem como sair. O ciclo da violência pode ser quebrado. Leonor criou Diego para ser violento, mas Diego não vai criar filhos. O ciclo parou ali. E pode parar com você também. 2 anos atrás, eu estava naquela sala de jantar ouvindo aplausos enquanto minha filha sangrava. Hoje, estou aqui ouvindo risos dela pela casa enquanto ela constrói uma vida nova. A diferença entre esses 2 momentos foi uma ligação telefônica, uma decisão, uma recusa de aceitar que aquilo fosse normal. Foi dizer, não. Isso não vai acontecer. Não com a minha filha, não enquanto eu puder fazer algo a respeito. E eu pude. Nós pudemos. Você também pode. Aquela noite de abril está gravada na minha memória para sempre. Os tapas, os aplausos, o sangue. Mas agora, ao lado daquela lembrança, tem outra. O sorriso de Júlia hoje. A liberdade dela. A vida nova que ela está construindo. E essa segunda lembrança é mais forte. Porque amor vence ódio. Verdade vence mentira. E mulheres que se recusam a ser silenciadas vencem homens que acham que podem controlá-las. Esta é a minha história. A história de uma mãe que salvou a filha e de uma filha que se salvou. Não fomos apenas vítimas, fomos sobreviventes. E agora somos guerreiras, ajudando outras a sobreviver também. Obrigada por ter lido até aqui. Obrigada por ter me deixado compartilhar. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe. Porque em algum lugar, uma mulher está naquela sala de jantar, vendo algo que não deveria estar acontecendo. E ela precisa saber que pode fazer algo a respeito. Ela precisa saber que há esperança do outro lado do medo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.